Oiê! Gente, tudo bem com vocês? Como vocês passaram essa sexta-feira, que é muito especial, não é verdade? Eu passei bem e, gente, eu confundi hoje com sábado e eu acordei indignada perguntando por que meu marido não tinha ido trabalhar. E eu acho que isso se deve muito, gente, ao fato de eu não estar conseguindo dormir. Eu fui dormir ontem, era 4h40, mais ou menos, da madrugada. Acabou um medicamento meu, eu tô sem receita, porque o médico daqui desmarcou a consulta. Lá em Barretos, todo momento perguntam se estão falando com fulana, e eu já bloqueio, que é para não desmarcarem, mas eu vou ligar lá em Barretos antes de eu ir para confirmar meus agendamentos, ou até mesmo a minha irmã, o meu cunhado ir para mim, né, para confirmar certinho, para que eu não vá e dê um tiro no pé, né? Enfrentar uma viagem tão longa dessas. Uma viagem que de ônibus é bem complicada para mim, e daí de repente chegar lá e acontecer como aconteceu aquele dia, né? O médico não atendeu, o fisiatra não atendeu e o psiquiatra não atenderam. E o fisiatra é o que me aplica anestésico, como eu falo para vocês. Mas o vídeo de hoje eu tô gravando porque, gente, a gente muito fala, né, dos efeitos colaterais da quimioterapia, a gente fala, a gente dá dicas sobre a quimioterapia, mas a gente não aborda muito essa área que está por trás de nós na quimioterapia, que é a área da farmacêutica que prepara a dosagem da nossa quimioterapia, que é receitado por um oncologista. Peso, idade, tamanho, tudo isso leva-se em conta. E da enfermagem, que é a que nos aplica a quimioterapia, não é verdade? Porque quem ficou comigo durante a quimioterapia foi uma enfermeira, e quem fica lá no hospital de Barretos também é uma enfermeira. Quando dá alguma alteração no exame de sangue, é que você consegue falar com um médico lá em Barretos. Essas duas áreas, a enfermagem e a farmácia, elas devem ter uma interação muito coesa, sabem, gente? Tanto na atenção da farmacêutica em preparar o medicamento específico para você, com o seu nomezinho lá. Por isso que eu falo, verifiquem o frasquinho, gente. Dá uma olhadinha lá se tem seu nome. Tem que ter um adesivo com o seu nome. Desde ele verificar aquele adesivinho com a dosagem da quimioterapia, e você não perde nada em perguntar para o médico qual o cálculo que ele fez e se ele teve algum protocolo que ele seguiu, porque na literatura médica existem N protocolos médicos, sabem? Não sai do nada. 4 quimioterapias, 5, 6, 7, 8, 4 vermelha, 4 branca. Não sai da invenção da cabeça do médico. Saem de protocolos de publicações científicas por meio de pesquisas. Eu já falei para vocês que aqui no Brasil a gente não tem
pesquisa voltada para câncer, para o descobrimento de novas drogas, para o descobrimento de novos métodos e novos meios que vão nos afetar menos. Eles simplesmente vão lá nos congressos, copiam e colam. Pouquíssimo eu já ouvi falar de médicos que se interessaram por isso, ou quase nada. Então, o que ocorre? Depois que você faz a consulta médica, né, que o médico vai te passar as quimioterapias, pede um relatóriozinho para ele. Quantas vão ser, quais vão ser, que dosagem de medicação, como é e de que forma. Ele não pode se ofender porque é um direito seu. E você também não pode ofender a enfermeira, porque é ela quem busca na enfermagem a quimioterapia. E aí você pode levar, né, sua anotaçãozinha e pedir para ela confirmar que está tudo certo. Porque imaginem, hospitais de grande porte tratando muitas e muitas pessoas, às vezes é uma enfermeira tratando de 2 alas. Então, quem não erra, né, gente? Às vezes é uma enfermeira tratando de alas inteiras de quimioterapia. Temos poucas farmacêuticas e farmacêuticos também. A gente sabe que no Brasil a gente trabalha no limite, mas os exemplos que eu vou dar aqui não são exemplos de pesquisas no Brasil. Por quê? Porque, como eu digo, né, não se faz muita pesquisa, menos em grandes centros, como lá em São Paulo, que fizeram com 70 mulheres a imunoterapia. Eu esqueço, é Pérola Byton. Eu acho que é esse o nome do hospital de lá que fez isso. E aí por isso que eu falo, procurem hospitais de referência, gente, pelo amor de Deus. Se você tiver como, né? Se você tiver condições, porque você pode ter a sorte de cair numa experiência dessas de imunoterapia e que dê certo pro seu tipo de câncer. O resultado que divulgaram foi que um tipo de câncer não respondeu muito bem à imunoterapia e o triplo negativo respondeu muito bem. Eles falaram do HER2 que tem a terapia-alvo e não citaram os câncer hormonal. Então eu acho que é a hormonal que não respondeu bem. Mas é uma hipótese minha, tá? Num dado que eu li lá dessas pesquisas que eles fizeram. Pesquisa mínimazinha, assim, né? Mas eu não vou pegar dados brasileiros, porque não tem universidades pesquisando isso afinco, não tem verba para isso, tudo se trabalha muito no limite e no Brasil as coisas são muito mascaradas, não é? A gente não sabe de cor o salário do presidente, o salário dos deputados, o salário dos senadores, porque eles divulgam um valorzinho ali mínimo, mas eles têm auxílio terno, eles têm auxílio aluguel, eles têm auxílio carro, eles têm auxílio que chega a ultrapassar 100 mil reais de deputados e de senadores. Imaginem ministros e presidente. Então se mascara muito as coisas aqui no Brasil. Quem é que não ia mascarar, né? Coisas, por exemplo, que tivessem sobre descontrole. O próprio Covid já matou muito mais de 300 mil pessoas. Nós sabemos, né, gente? Porque, principalmente no Amazonas, muitos, lá no Rio de Janeiro, muitas pessoas morreram e foram internadas sem realizar o teste do Covid.
São Paulo também, ou muitos outros lugares. Imaginem em capitais do Nordeste, capitais do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Tocantins, Brasília, né, gente? A gente sabe que ultrapassou 300 mil. Eu só não sei se já ultrapassou 1 milhão de pessoas ou se ainda está em 500 mil indo para 1 milhão. E aí, voltando para a quimioterapia, não tem como não citar exemplos assim. De 2015 para 2017, nos Estados Unidos, tiveram 53,7% de erros na fórmula da quimioterapia. O caso mais conhecido e que virou uma lei, que chama Lei Emily, era para a menina receber 1% de uma dosagem de uma medicação que é fatal. E eles colocaram 120% dessa droga, 120 miligramas, e era para ser 1 miligrama. Então, criou-se uma Lei Emily que é o conferimento, sabe, trocado da farmacêutica com a enfermeira, com atenção, nada de pegar correndo e conferir com o protocolo. Muitas gente morrem ou passam muito mal, vão para hospitais, porque houve esse erro, que é um erro médico e que dificilmente aqui no Brasil os médicos arrogantes e prepotentes assumiriam, né, que erraram numa fórmula. Já lá nos Estados Unidos, a gente observa o quê? O médico, ele tem que trabalhar de plantonista, trabalhar de residência e não ganha um salário extremamente absurdo. Ele vai ganhar depois de muito tempo que ele ralou, sabe, gente? Que ele ralou muito. Um médico que eu conheço, assim, que é muito rico, é aquele doutor das plásticas, né? Que vem aqui no Brasil e fala de si, e tinha um programa, um reality show. Mas o que eu vejo de séries, de filmes, não tem tantos médicos bilionários assim lá nos Estados Unidos, a menos que ele se especialize em algo depois de vários anos treinando e faça o seu nome. Aí então ele vai ter uma postura que é bastante diferente aqui dos médicos brasileiros. Que, gente, médico acaba de se formar, ele vai para uma cidade pequena, ele já ganha 30 mil reais. Um cirurgião, 50 mil reais. Então, além dele poder fazer plantão em 2 cidades ao mesmo tempo e facilmente tirar uma nota preta. E é por isso que eles não estão muito assim preocupados, inclusive agora com outras doenças, com outras pessoas. Eles já estão acostumados com pessoas morrendo de HIV, pessoas morrendo de falência hepática, morrendo de ataque do coração e morrendo de câncer. Agora, para eles, o Covid é uma novidade. A gente percebe que é uma novidade. E a gente percebe que aquele sofrimento todo é diferente do que eles já estavam acostumados. E alguns fazem relatos, não é? Esses médicos, gente, que trabalham em hospitais famosérrimos aqui do Brasil, eles trocam de paciente como eles trocam de escova de dente. E para você ter ali firme uma consulta com um médico famoso, você precisa ser muito rico mesmo, e ter um plano de saúde extremamente top. Porque do contrário, esses médicos
oncologistas, cardiologistas, nutricionistas, que vão pro YouTube falar de blá 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 blá. Você vai pesquisar o histórico deles, eles trabalham só para ricos. Eles não trabalham prestando atendimento sem cobrar nada, sabe? Como caridade, de um dia da semana, frequentar hospitais do SUS. Eles não fazem isso. Eles não fazem. Simplesmente não fazem. E eu acredito que muito desse susto com o Covid-19 é o medo deles morrerem. Porque até então tudo estava sob controle. E aí quando começou a morrer médico, morreu equipe médica, enfermeiro, assistente de enfermagem, eles grelaram o olho porque eles viram que eles não são semideuses. É claro que existem médicos que têm sentimentos, mas a maioria não. A maioria não tem sentimentos. A maioria que é super famoso e que atendem onde eu falei, Albert Einstein, hospital não sei lá das quantas, hospital de não sei o que lá mais, que eu esqueci os nomes. Esses médicos atendem particular e atendem pessoas ricas. Eles são trilhardários. Eles têm... O médico mesmo que me atendeu aqui, ele tem fazendas, ele tem sítios, ele tem isso, ele tem aquilo, e ele não se importou de 13 pessoas morrer na mão dele, e quase que eu fui também, ia inteirar 14. E o grupo ali da máfia do câncer aqui do Mato Grosso do Sul é muito rica. É muito rica, porque eles foram condenados a pagar indenização para as pessoas, para os parentes, e eles conseguiram baixar de um valor extremamente alto para 50 e poucos mil reais. Isso é nada para um médico que atende plano de saúde, que atende particular, que atende clínica, que atende em hospital particular, só opera em hospital particular. Isso é uma miséria para eles. E é miserável também essa falta de humildade e de humanidade de um médico assumir um erro médico. É mais fácil um outro médico vir e tampar o erro médico do que este médico assumir que ele cometeu um erro médico. E se esses erros de 2015 a 2017 aconteceram 53,7% de erro durante as formulações, a aplicação da quimioterapia, que pode ser mortal, acontece em países de primeiro mundo, por que não pode acontecer aqui no nosso Brasil, que ainda capenga e agora está capengando mais ainda, né? É isso, gente. Grande beijo no fundo do coração. Tamo junto. Vamos que vamos. E desculpe escancarar assim a realidade, mas é a realidade, tá? Se você tem um médico que você ama, permaneça com ele. Se ele te trata bem, permaneça com ele, porque você tem grande sorte.